Professor de História. Fala, seu Caio, tudo bem? Tudo. Eu venho te acompanhando há 3 meses. Tem me ajudado demais. Amém. Eu preciso de uma ajuda aí, Caio. Amém, irmão. Eu tenho 43 anos, eu sou professor de História há 18 anos. Aqui no estado do Rio de Janeiro. E nos últimos tempos eu estou desistindo. Eu amo ensinar, sabe? E aprendi com meus pais a amar essa profissão que pode mudar a realidade de muita gente. Eu quero mudar de ramo porque simplesmente eu não aguento mais tanta burrice, eu não estou aguentando. Eu sou dedicado, procuro melhorar cada vez mais. Cada ano que passa fica mais difícil ensinar. A reclamação é geral, todos os professores têm essa questão, pelo menos a maioria. Um colega de profissão me disse que quando desistimos das pessoas é porque estamos deixando de amar. Caio, será que eu estou deixando de amar? Não necessariamente, porque ele não está desistindo de pessoas, ele está desistindo de uma profissão que ele ama. Porque no Rio de Janeiro, infelizmente, as circunstâncias estão dificílimas. Tem um monte de gente tendo que parar o que sempre amou fazer. Porque o Estado não paga, porque não há recursos. Vários fatores. Né? Vários fatores. Eu tenho um filho que é funcionário público no Rio, do Teatro Municipal. Ele está lá, à frente do processo, com outros 2, engajadíssimo, tentando trazer soluções todos os dias para o teatro não parar e continuar andando. E eles estão conseguindo. E eu fiquei muito feliz com o que eles estão conseguindo. E como ele está tendo uma atitude, no mínimo, de natureza pastoral, naquela relação interna entre os colegas, os corpos de artes do Teatro Municipal, enfim. Mas no meio disso tem um monte de gente que mudou, que foi para a Alemanha, que foi para a Bélgica, para outros países, não queriam ir. Deixaram pai, mãe, amigos. Por quê? Porque no estado do Rio não está dando para muita gente. Vocês vejam a quantidade enorme de brasileiros indo para Portugal. É porque a maioria deles gostaria de ir. Não, a maioria deles está achando que é mais factível ir, que é mais econômico ir, que é mais seguro ir, por causa das circunstâncias atuais. Mas não seria a primeira opção se tudo estivesse bem aqui. Então, por favor, meu filho, você nunca vai deixar de ser professor de história. Eu nunca fui professor de história e nunca deixei de ser. Passo o dia dando aula de história. Passo o dia. As pessoas vêm porque para eu explicar um princípio de Deus tem uma história. Para você aplicar um ensino tem uma história. Se você ouve pessoas, você ouve histórias. Se você ajuda pessoas, você faz história com elas. Você nunca vai deixar de ser um professor de história, um contador de histórias, um interpretador da história. As ferramentas estão em você. Migre você para o que você migrar. A história vai te seguir. E se você não vier a ganhar dinheiro mais como professor de história, mas as histórias e a própria história como ciência lhe será de uma utilidade enorme no que quer que você venha fazer. Quem conhece história leva vantagem em qualquer outra coisa à qual se aplique. Um pregador do Evangelho que tem um estofo histórico grande, do ponto de vista intelectual, naturalmente se dá melhor. Um psicólogo, um psicanalista que tenha um estofo histórico vai se dar melhor. Um político que tenha memória histórica só vai se dar bem. Qualquer história. História é imprescindível. Por isso aqui no Papo de Graça, um dos nossos ritos iniciais é o da memória. É o valor da história. Da longínqua, da recente, da nem tanto. Tudo é importante que seja preservado. Quem guarda essas coisas faz aplicações mais sensatas no que realiza. Então não é
entre nessa de achar que o amor está morrendo só porque o Sérgio Cabral ferrou o estado do Rio e você não está podendo se manter como professor de história, como você fez e seus pais fizeram. Não tem nada de errado com você. Tem muita coisa errada com o estado do Rio. E você, meu filho, trabalho não lhe faltará, mesmo que não lhe apareça um emprego. Ganhe dinheiro trabalhando em alguma coisa e reúna meninos e meninas na sua casa e dê aula de história. Dê aula de história. Ganhe dinheiro de outro modo e crie seu grupo de história no sábado. Você vai ver que isso pode ser algo maravilhosamente lindo. Uma congregação de história. Show de bola. Ou de leitura. Reúne 15, 20 meninos na sua casa para lerem um capítulo de história cada sábado e discutirem a respeito. Pode ser de uma riqueza enorme para você. Ele diz mais alguma coisa? Não, olha só para. Então tá bom. Beijo.